que eu estava fazendo? Eu estava olhando o significado de algumas palavras no dicionário, porque é sobre isso justamente que queremos conversar na nossa aula de hoje. Por acaso você já ouviu falar na expressão nossa, que lindo, olha que céu de brigadeiro? Ou então, não, eu vou para essa festa nem que chova canivete. Ou então, eu chutei o pé da mesa. Com certeza você já ouviu essas expressões, não é? Agora, vamos parar para pensar um pouco. Se eu falar brigadeiro e olhar o significado da palavra brigadeiro no dicionário, ele vai me dar o sentido denotativo da palavra. Brigadeiro, oficial que comanda uma brigada, oficial que detém esse posto. Ou então, doce de chocolate com leite condensado. Um céu de um oficial? Ou então céu com doce? Nossa, fica super esquisito, não é? E pé de mesa? Já pensou uma mesa com pé? Ou então a chuva de canivete? Meu Deus do céu! Vai matar todo mundo? Aí é que tá a delícia da língua portuguesa. A língua portuguesa, a palavra que a gente usa, nossa, ela pode ter vários sentidos. Na verdade, dois. O sentido real ou denotativo e o sentido figurado, que é esse que a gente está usando do céu do brigadeiro. O quê? Não entendeu nada? Calma aí, vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Quando eu falo que a minha palavra ela está no sentido real, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a palavra está sendo utilizada no seu sentido básico, no seu sentido literal, dicionarizada, ou seja, é o que ela realmente significa no dicionário. Olha só, geralmente a gente busca no dicionário Aurélio, no Hawais, significados dessa palavra. Então, ela não vai ter uma outra interpretação. É literalmente aquilo que a palavra quer dizer. Nossa, professora, ainda não estou entendendo. Então, vamos lá. Vamos ao exemplo. Juliana comeu um doce. Olha aí a Juliana comendo um doce. Essa palavrinha doce significa o quê? Se eu olhar lá no dicionário, vai me dizer que doce é algo de sabor açucarado. Ou seja, eu não posso pensar em outra coisa, eu não consigo nem imaginar outra coisa. Quando eu falo doce, é um doce. É algo adocicado que eu coloco na minha boca para saborear. Vamos a outro exemplo. Tenho brinco de ouro. Olha aí o brinco de ouro. Essa palavrinha ouro quer significar o quê? É um elemento químico usado em joalheria para poder fazer esse objeto aí, esse penduricalho na nossa orelha. Então, é a palavra no seu sentido real, que eu busco no dicionário e eu acho aquele significado para aquilo que eu quero estar sendo, para aquilo que está sendo utilizado. Agora, imagine essa situação. Estranho, né? Super esquisito. Por quê? Porque nesse caso não tem como eu utilizar essas palavras, essas expressões no seu sentido real, no seu sentido denotativo. Não tem, porque fica até esquisito, fica estranho. Nesse caso, a gente fala que a palavra está adotando um outro sentido, o sentido figurado. O que
significa esse sentido figurado? É a palavra sendo utilizada no seu sentido conotativo, ou seja, a palavra ganha um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Então, ela não vai ter mais aquele significado real de dicionário ao pé da letra. Não. Agora ela vai ter um novo significado conforme o meu contexto, conforme o que eu quero dizer. Vamos aos exemplos. Olha só essa menina. Lembra lá que a gente falou que Juliana comeu um doce? Vou usar o mesmo significado da palavra doce, porém agora eu vou usar o mesmo exemplo da palavra doce, porém agora com outro sentido. Observe. Sou um doce de pessoa. Opa! Se eu for usar aquele significado que doce é algo açucarado, significa que você é uma pessoa cheia de açúcar? Lógico que não. Nesse caso, o doce está no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que eu sou uma pessoa meiga, eu sou uma pessoa legal de se conviver. Um doce de pessoa. Lembra lá do exemplo do brinco de ouro? Pois é. Olha só essa figura. Chico Xavier. Tem um coração de ouro. Significa que o coração do Chico Xavier, ele era de ouro? Quer dizer que se eu abrisse ali, fizesse uma biópsia nele ali, pegasse o coração, nossa, ele ia ser de ouro? Não, de jeito nenhum. Esse ouro significa o quê? Significa que ele é uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom. Então não é eu pegar e cortar ele ao meio, pegar e vou ter um coração de ouro. Não, é um coração tão bom que é um coração valioso. Então, o sentido figurado é isso. É eu pegar uma palavra e utilizar ela com outro sentido dentro do meu contexto, para dar um outro rumo, um outro sentido para o que eu quero dizer. Diferente do sentido denotativo, que é o que está no dicionário. Então, vamos lá para uma diquinha para a gente não esquecer. Ai, professora, essa palavra denotativo, conotativo, figurado, real, como é que eu não vou me embananar nos significados das duas? A gente tem um macetinho para isso. Olha só. Sentido real ou denotativo. Olha o desão aí de denotativo. Esse desão, por que você não faz assim essa ligação de D de denotativo, que é o sentido real, para o D de dicionário? Então, o sentido real, o sentido denotativo é aquilo que está lá no dicionário. Eu acho o significado literal da palavra, certo? Sabendo isso, então o outro, conotativo ou figurado, é quando eu quero dar um outro sentido dependendo do contexto, certo? Entendido? Espero que sim. Não esqueçam de sinalizar para os professores de vocês. Caso tenha ficado dúvida em relação a isso, tenha ficado ainda muito confuso, sinaliza seu professor. Manda um aviso para ele lá no Google Sala de Aula, ou no WhatsApp, ou Google Meet. Aproveite, pergunte para ele, que a gente vai tentar arranjar outras maneiras para estar sanando a sua dúvida. Combinado? E como todo exercício, a gente não pode esquecer de ver se a gente realmente entendeu. Com que tarefa? Então, vocês terão a atividade do livro aí. A atividade começa na página 24, com um títulozinho assim, ó, Língua, Usos e Reflexão. Então, essa atividade não começa lá do iniciozinho da página, não. Ela tá bem no meio aí. Começa com esse título, Língua, Usos e Reflexão, página 24, atividade 1. E vai até a página 28. Então, vocês irão responder a 24, 25, 26, 27 e 28. Pode responder no próprio livro, combinado? Bom estudo e divirta-se!